Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos lá então finalizar aí a nossa aula, vamos dizer assim, de Covid-19 com os tipos de imunização. Claro que isso é válido, né, para a parte de sistema imune e tudo mais, porém a gente está com o foco, né, do vestibular, que é a imunidade que a gente pode ter, né, para tratar um determinado antígeno por conta da pandemia, tá certo? Bom, pessoal, então eu vou relembrar com vocês algumas coisinhas de sistema imune e a gente vai se aprofundar, né, justamente nesses tipos de imunização que existem, nos tipos de vacina, né, e como é que o nosso corpo vai reagir, então, em cada uma delas, tá bom? Então, você deve se lembrar, né, que quando a gente fala de tipos de imunização, né, nessa parte de imunização, a gente tem no nosso corpo, né, a imunidade inata, que é inespecífica. Então você tem que fazer essa associação de imunização inata, que é inespecífica, e a imunização que é chamada de adaptativa, que é específica. Então, adaptativa, ela é uma imunização específica. Então, o que significa isso? Que na imunização inespecífica, o nosso corpo, ele tem uma série de células de reconhecimento, né, para milhares de antígenos. Ou seja, essas células baseiam-se nas proteínas e nas substâncias que o nosso corpo produz. Então, eles conhecem o que o nosso corpo produz e tudo que for estranho a isso, eles reagem, né? Então, para isso, a gente tem a nossa primeira linha de combate, que são as nossas barreiras naturais para combater a entrada desses antígenos, para que eles não caiam nos meus tecidos, né? Então, a gente tem pele e mucosas, a gente tem as secreções que a gente produz, né? Tanto secreção lacrimal, salivar, digestória, tá? A flora bacteriana normal, né? Que vai ajudar também a combater esses antígenos que entram via aparelho digestório, tá? O próprio peristaltismo, tanto que muitas vezes a gente ingere alguma coisa, né? Contaminada e a gente tem diarreia, né? A diarreia também é a aceleração desse peristaltismo justamente para a gente eliminar esse antígeno, né? Então tudo isso é a primeira linha de combate, tá? A segunda linha de combate é também inespecífica, é quando o antígeno conseguiu quando o antígeno conseguiu furar, essa barreira, uma dessas barreiras, né? E aí foi o que a gente viu a aula passada, que é a resposta inflamatória, né? Aí a gente vai ter na resposta inflamatória, que é inespecífica, né? A gente vai ter as células fagocitárias, e aí a gente, de células fagocitárias, a gente tem macrófago e neutrófilo principalmente, tá? As substâncias antimicrobianas, que muitos deles podem produzir, né? Que seriam ali alguns tipos de citocinas que podem inibir também algumas células, como por exemplo o sistema complemento que a gente tem, que são algumas proteínas antimicrobianas. Então algumas células secretam essas proteínas que inibem a multiplicação, né, por exemplo, de antígeno. Assim como as células natural killer, que são células também inespecíficas que vão produzindo substâncias ou matando, né, o determinado antígeno. E as altas temperaturas, né, a elevação da temperatura corporal, a febre, que vai, na verdade, ajudar tanto as nossas células de defesa, quanto também gerar um meio ruim para o antígeno se replicar, beleza? Muito bem, isso foi visto, então, teoricamente, na aula passada, tá? E aqui agora a gente entra na resposta específica, né? Que aqui a gente vai ficar imune. Então, o que é ficar imune a um determinado antígeno? É criar anticorpos e criar resposta celular citotóxica, né? Que é o que a gente chama, então, de imunidade, essa é específica, né? Estava fazendo em roxo, vou continuar.
Essa específica envolve a imunidade humoral. A imunidade humoral é a dos anticorpos. E a imunidade celular, que é a do T8, do T citotóxico. Olha o nome, cito, célula tóxico. Ele vai intoxicar a célula que está sendo atacada por aquele antígeno para que essa célula morra, tá? E o antígeno morra junto, beleza? Tá. Como é que funciona a relação entre, ó, volta aqui um pouquinho, entre inflamação e resposta específica, tá? Então, ó, tive a barreira, não deu certo, tive a inflamação e essa inflamação, ela pode gerar uma resposta específica, né? Essa resposta inflamatória, ela vai se comunicar internamente com as tuas células mais específicas. E aí a gente está falando de quem? A gente está falando dos linfócitos. Se eu estou falando dos linfócitos, então como é que isso vai ser ativado? Olha só, lembra que na inflamação eu tenho extravasamento de plasma, certo? Porque eu tenho a formação de edemas, eu vou ter uma resposta inflamatória. Esses edemas, que é o plasma sanguíneo extravasado em excesso, ele naturalmente, né, todo plasma sanguíneo extravasado, ele vai formar linfa depois. Então, quando você tem a integração do tecido inflamado com o sistema linfático, essa linfa vai carregar para o sistema linfático o antígeno, tá? Ou as substâncias desse antígeno. E, consequentemente, isso vai, ou os próprios macrófagos também, vão levar isso para quem? Para o sistema linfático, aonde especificamente? Lá nos gânglios linfáticos. E por que nos gânglios linfáticos? Porque é ali que moram os linfócitos já maduros. Linfócito T, CD4, linfócitos B e linfócito T, CD8. Só que eles ainda estão inativados, eles precisam ser ativados, certo? Então, toda a linfa que é recolhida dos tecidos, ela vai ter que passar por algum órgão linfático, por algum gânglio linfático. E aí é que vai acontecer a ativação desse sistema específico, justamente porque, por exemplo, o macrófago dá rolê, né? O macrófago saiu daqui, fagocitou e entrou no sistema linfático. O macrófago, se ele encontrar, e ele vai encontrar o linfócito B, ele apresenta para o linfócito B. Suponha que o próprio antígeno passou. Antígenos não fagocitados entraram no sistema linfático. Aí quem que vai reconhecer? O próprio linfócito B. Então o próprio linfócito B é um apresentador de antígeno. Lembra que todo mundo tem que bater continência, tem que apresentar qualquer coisa para o TCD4. O TCD4 é o general maior do Exército de Defesa, certo? Então, o macrófago pegou alguma coisa, leva para o TCD4 lá no sistema linfático. O linfócito B, que está passeando aqui pelo sistema linfático também, ele vai, se ele encontrar um antígeno, ele vai apresentar para o TCD4, tá? Temos uma outra célula que é apresentadora de antígeno também, que são as células dendríticas, que ficam mais na nossa pele. As células dendríticas também, quando tem uma inflamação nessa parte da pele, são elas normalmente, ou os macrófagos, que vão apresentar para o linfócito TCD4. Beleza? Deu para lembrar disso? Então você precisa lembrar dessa integração do sistema linfático, né? Porque os linfócitos, lembrem que eles são o T e o B, são produzidos na medula óssea. Porém, eles são maturados, o T no timo e o B no próprio osso, na própria medula óssea, tá? E aí, quando eles são, que são os órgãos linfóides primários, aí depois de maduros, esses linfócitos se distribuem pelos linfonodos, tá? Então a gente tem o baço, por exemplo, que é um órgão enorme, ele fica cheio de linfócitos, tá? E claro, todos os outros, né, as tonsilas, as amígdalas e os próprios gângliozinhos linfáticos, eles ficam, né, com os linfócitos já ali prontos para responder a qualquer ativação que venha acontecer, certo? Belezinha?
Então, continuamos. Bom, essa imunidade adaptativa, né? Então, ela vai envolver o T auxiliar. Esse T auxiliar, né? Essa imunidade adaptativa envolve o TCD4, que tem vários nomes, né? Helper, do inglês, e traduzindo para o português fica auxiliador, tá? Ou célula auxiliar. Esse, então, é o general, beleza? E aí, esse T-helper vai ativar o linfócito B e o T citotóxico, que é o TCD8, certo? Então, isso daqui é bem importante. Essa imunidade humoral aqui dos anticorpos é do B, do linfócito B. E essa celular aqui, né, é do TCD8 ou T citotóxico. Lembraram? Belezinha. Aí, pessoal, lembrem que a imunidade humoral, né, o linfócito B apresenta pro TCD4. E aí, o que acontece? O linfócito B estimulado vai produzir, vai se diferenciar, tá? Então, aqui é importante eu dar uma relembrada aqui com vocês, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Porque assim, lembrem que o linfócito B, ele ainda pode se especializar. Então, a gente vai ter a especialização do linfócito B para aquele determinado antígeno, tá? Então, o linfócito B, ele tem na sua superfície, né, diversos receptores. Só que aí, quando ele se diferencia, ele se especializa naquele tipo de receptor de membrana e aí, consequentemente, ele só produz aquele tipo de anticorpo. Lembra que esse anticorpo é uma proteína. E por isso você consegue ver aqui a diferença no citoplasma da célula, tá? Olha a quantidade de retículo e Golgi que essa célula tem. Por que retículo e Golgi? Porque ele tem que produzir e secretar essa proteína que é o anticorpo. Então é como se essa célula fica com um gene ativo para produzir só esse tipo de proteína, tá? Então, o linfócito B, ele vai, após ativado, né? Então, ele foi ativado pelo TCD4, certo? E aí, o linfócito B, 95% dele, tá? Vai virar plasmócito. Esse plasmócito, como o próprio nome diz, vai ficar circulando pelo plasma sanguíneo, citocélula adulta diferenciada. E aí ele fica, né, secretando, tá? Nas suas vesículas de secreção, ele vai secretar anticorpos. Anticorpos são específicos, certo? Para determinado antígeno. Então, ele vai secretar esses anticorpos. E, mais ou menos, né, 5%, isso daqui é mais ou menos, tá? Mais ou menos 5% dos linfócitos B viram, na verdade, células de memória. A célula de memória, ela não é ativa rapidamente na produção de anticorpos, ela é ativa no reconhecimento. E aí, quando essa célula de memória é para reconhecimento rápido, ela fica com a superfície dela, ela fica, na verdade, com os anticorpos aqui na superfície para reconhecer aquele antígeno. Então, ela fica com os IgGs aqui, tá, na superfície, para reconhecimento rápido. Então, aqui é um anticorpo específico, IgG.
IgG. E aí, se esse antígeno entrar de novo, vai se ligar aqui, a célula de memória vai ser ativada, vai ser diferenciada em plasmócito para produzir mais anticorpos, certo? Então, quando a gente faz a medição do IgG, né, para falar que está imune a uma doença, é justamente quando eu identifico IgG, é porque obrigatoriamente eu já tenho célula de memória, né? Por isso que a gente fala que a gente está imune, certo? Porque esses primeiros anticorpos produzidos aqui, eles são do tipo IgM. E aí é o IgM, né, que são esses aqui, ó, IgM. Esses IgMs, eles são para combater o antígeno ali na hora, tá? Então, por isso que quando você faz a sorologia e dá IgM, significa que o vírus está em você, que ele está circulando porque é o plasmócito que está produzindo ele. Se você tem IgM e IgG, né, ao mesmo tempo, é porque você já está tendo células de memória, certo? E para você ter ficado imune, você tem que ter IgG positivo. Belezinha? Deu para lembrar disso? Então, ó, aqui eu já tinha falado um pouquinho dos anticorpos para vocês numa outra aula, mas aqui mostrando, né, mais especificamente como é que funciona essa proteína linda, que é o anticorpo, né? Então, eu tô falando aqui para vocês do IgM. O IgM, então, é a resposta primária, que é a resposta gerada inicialmente pelo plasmócito, tá? E o IgG, por que ele chama imunidade de longo prazo? Agora você entendeu que é porque ele tá na membrana da célula de memória, certo? E aí, quando o antígeno entrar, o antígeno ele se liga, ó, aqui você tá vendo vários antígenos. O anticorpo, ele é uma proteína, tá? Como toda proteína feita de aminoácidos, uma proteína comprida, uma proteína com vários aminoácidos, que tem a cadeia que eles chamam de cadeia pesada, essa cadeia leve, que é uma região, então, constante, e a pontinha do Y, que a gente fala, é a região variável, tá? Essa região variável é que é sintetizada de acordo com o sistema chave e fechadura. Então, o antígeno, né, ele vai ter que encaixar certinho aqui. Então, você tá vendo que o antígeno que encaixa aqui é esse azul aqui. Os outros não encaixam, certo? Então, é isso que acontece aqui na célula de memória, pessoal. Vem o antígeno, encaixa, pronto. Encaixou no IgG, aí ele vai ser ativado e o plasmócito vai produzir o IgE. Belezinha? Coisa linda, né? Perfeito esse nosso corpo, tá? Aqui a gente tem os outros anticorpos também que a gente produz, né, nas alergias, o IgD, o IgE, o IgD, ele fica na membrana do linfócito B aqui, ó, para reconhecimento, né? Esse daqui seria o IgD. O IgA normalmente é um anticorpo que fica nas secreções. Aí muitos alunos me perguntam, tá, prof, mas por que o anticorpo, ele não é uma célula, ele é uma proteína? O anticorpo mata o antígeno? Então, olha só, o anticorpo, ao se ligar com o antígeno, ele pode promover 3 coisas. Alguns anticorpos, quando se ligam com os antígenos, eles vão matar o antígeno, vamos dizer assim, porque aquele antígeno não consegue se locomover dentro do corpo, ele vai grudar em algum lugar. Agora, o mais comum é impedir, são as duas ações, impedir, quando o antígeno está ligado com o anticorpo, ele não consegue entrar, ter a proteína de membrana para entrar na célula, ou então ele fica mais visível para o sistema imunológico fazer a fagocitose, para a imunidade inespecífica, os fagócitos, fazerem a fagocitose daquele antígeno, tá? Então, por isso que é tão importante, principalmente quando a gente fala de alguns vírus, os vírus, eles são muito rápidos e muito pequenininhos, então normalmente eles passam desapercebidos pelos fagócitos, tá? Agora, quando os antígenos, os vírus, estão ligados, quando eu tenho um monte de anticorpos ligados, aí os macrófagos reconhecem rapidamente e conseguem fazer essa fagocitose, tá bom?
Aqui a imunidade celular, não podemos deixar de lembrar, que é quando então a tua célula está infectada. Então, já apaguei aqui, mas o TCD8, ele vai reconhecer, lembra que ele foi ativado pelo linfócito TCD4, o TCD4 mostrou para ele o receptor, e aí funciona assim, a célula infectada, ela pede ajuda, ela expõe a proteína do vírus ou da bactéria na sua membrana. Então, quando a célula infectada expõe um pedacinho do antígeno, o TCD8 reconhece, tá? E aí o TCD8 ajuda essa célula a se livrar do vírus. Como? Ele é radical. Ele mata a célula, falou, olha, tu tá com problema, né, querida? Tchau, tchau. Então, ele libera substâncias para poder gerar a apoptose dessa célula, tá? Então, são as perforinas, as granzimas que vão fazer a célula infectada entrar em apoptose e morrer, certo? Então, muitos alunos me mandaram a pergunta, né? Como é que funciona, professora? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que existem outros coronavírus, né? Mais fraquinhos, que geram algumas gripes, tá? E o que a ciência tem descoberto é que a gente não tem, algumas crianças principalmente, tá sendo relatado que o TCD8, tá? E o TCD4, eles, e o linfócito B, eles acabam às vezes reconhecendo o SARS-CoV-2 se a criança já pegou um outro coronavírus. Então não é que a criança tem anticorpos, a criança não tem IgG contra os coronavírus, mas o linfócito TCD8 e o TCD4 reconhecem muito rapidamente e o TCD8 já mata as células que estariam possivelmente infectadas, né, por uma que eles chamam de reação cruzada que pode acontecer, tá? Agora, os anticorpos, tá, as células de memória são específicas para aquele determinado antígeno, ok? E lembra que eu falei para vocês, né? O SARS-CoV-2, ele tem a proteína spike, que é a principal, e eles já estão falando daquela outra proteína que eu mostrei a aula passada para vocês, a R, SR, não sei das quantas. Mas enfim, não importa, né? O que você tem que saber é essa relação chave e fechadura aí, tá? Bom, aí pessoal, quando a gente tem, né, ainda falando disso aqui agora, que isso é bem importante para a tua prova, vamos lembrar desse gráfico aqui, né? A resposta primária é justamente essa primeira ativação aqui. Já a resposta secundária é quando você tem a segunda ativação, o segundo contato. Vamos fazer assim, segundo contato com o mesmo antígeno é chamado então de resposta secundária. Essa resposta secundária vai ativar quem? A resposta secundária vai ativar direto as células de memória que vão fazer isso aqui, estimular os linfócitos B, os plasmócitos, perdão, a produzir mais IgM, tá? Então, você entendeu que isso daqui, ó, é resposta primária. E isso é demorado, gente. Isso é demorado, demora mais ou menos aí uns 5 dias. Agora, isso daqui, essa resposta secundária, ela é imediata. Então, quando isso cai na prova para vocês, esse gráfico, ele sempre pede para você explicar, né, por que a resposta secundária, na resposta secundária, a produção de anticorpos no plasma, que é a concentração de anticorpos no plasma, anticorpos específicos para o antígeno, introduzido no corpo do indivíduo. Que anticorpos são esses? Os IgM, tá? Então, na resposta primária, você vai ter uma quantidade pequenininha de IgM, porque você teve essa ativação aqui, tá? Na resposta secundária, você vai ter muito IgM. Por quê? Porque essas células de memória aqui já vão ativar todos esses plasmócitos e os plasmócitos já sabem produzir aquilo, então eles vão produzir muito, tá? Eles viraram específicos para aquilo, e isso é muito rápido.
Então, na resposta secundária, a concentração de IgM aumenta, né? E por isso que se você faz o teste, por que você tem que fazer o PCR? O PCR não, desculpa, a sorologia, né? Quando vai fazer o teste para ver se você tá com o anticorpo, né? Tem que fazer alguns dias após os sintomas, né? Tem que ter parado esses sintomas normalmente, tá? Quando você faz o PCR, você vai identificar o antígeno, né? E quando você faz a sorologia, você vai identificar o anticorpo. Então, para você ver se você tá com IgM alto ou então vai detectar só o IgG, significando que você não tá mais nessa fase de plasmócito aqui, tá? Então, por isso desses gráficos aqui. Isso pode ser no caso de uma vacinação, primeira dose, segunda dose, ou é um gráfico também que vale para a resposta primária que você pegou a primeira vez, está conhecendo aquele antígeno pela primeira vez, ou resposta secundária, que é essa daqui do segundo contato, né? Então essa ideia, eu peguei coronavírus, tá? Eu tive Covid-19. Será que eu estou imune? Teoricamente, se você deu IgG positivo, você está imune, certo? Aí, se você pegar de novo, entrar em contato com o antígeno de novo, você rapidamente vai desenvolver isso aqui, tá? E não é para ter sintomas. Então, o que a gente está vendo de possíveis casos de reinfecção, gente, isso ainda está muito nebuloso, tá? Será que essa pessoa... Primeiro que os testes ainda não são plenamente confiáveis, né? Se a pessoa pegou realmente da primeira vez ou se foi um falso positivo, né? Então a gente não sabe direito. Ou será que o vírus já está sofrendo mutação? Essa hipótese não está sendo muito bem aceita ainda não. Parece que já tem uma mutação, mas ela não está circulando por aqui, né? Então o que parece que está acontecendo nessa segunda onda são na verdade novas pessoas sendo infectadas, tá? E claro, a gente está tendo muito mais pessoas sendo testadas também, né? Então, esse lance aí de segunda infecção ainda é muita especulação, tá? Não sabemos ainda. Lógico que você já lembra que, mas tem algumas doenças, né? Como, por exemplo, a catapora, que você só pega uma vez. Como no caso da catapora, tem pessoas que já pegaram 2 vezes. Como assim, né? Então, se a primeira vez que você pegou, né, você fez o teste, teoricamente, você apresentou sintomas muito leves, também isso foi uma pergunta que apareceu no e-mail para mim. Quando você tem sintomas muito leves, pode ser que você tenha tido só a resposta inflamatória, né? E você não tenha tido uma ativação, né? Por isso que o IgG positivo é que vai dizer se você ficou imune ou não. Então, quando você quer saber, o fulano tá com hepatite B, por exemplo, eu já vi casos assim, a pessoa teve hepatite B, tá? Ela foi diagnosticada com hepatite B, fez tratamento para hepatite B, e o que acontece? Faz sorologia e dá IgG negativo para hepatite B. A pessoa teve, mas não criou imunidade, pode acontecer também, aí ela pode pegar de novo. Entende? Então, o que te garante imunidade é a célula de memória e por isso IgG positivo, tá? Então, às vezes você tem uma resposta primária sem células de memória, só para combater naquele momento, não teve ativação, beleza? Bom, os tipos de imunização, agora para eu falar, né, como é que a gente trata essas doenças, então você já entendeu bem, já relembrou bem toda essa parte do sistema imunológico. Então, a imunização ativa são as vacinas ou pegar a doença. Então, lembra, se é vacina, é uma imunização ativa artificial. Se é a própria doença, é uma imunização ativa natural. Por que o nome imunização ativa? Porque você está ativando o sistema imunológico, beleza? Imunização passiva. Não acontece nada disso. O que é uma imunização passiva? Você receber o anticorpo, tá? Então, como que eu recebo o anticorpo? Naturalmente, pelo leite materno, a nossa mãe manda pra gente IgMs para combater ali naquele momento, tá? Ou
ou os soros terapêuticos que a gente chama, tá? Deixa eu apagar isso aqui agora e vamos falar um pouquinho mais disso. O soro terapêutico é justamente um soro que tenha esses IgMs para fazer o combate ao antígeno, tá? E aí, pessoal, esses IgMs, eles têm curta duração no nosso corpo, tá? Eles vão se ligar ali e quando o IgM não é nosso, quando ele é produzido por um outro indivíduo também, esses IgMs podem ser reconhecidos, dependendo de como eles são, até como antígenos. Então, às vezes, a duração deles é menor ainda, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que para fazer as vacinas, a gente tem que reproduzir, quando a vacina é viral, a gente usa os ovos embrionados para multiplicar o vírus em laboratório, né? Então, por que isso? Porque vírus é parasita intracelular de célula, então o vírus só consegue se replicar dentro de células vivas. Diferente de vacina contra bactérias, por exemplo, de doenças bacterianas, que você consegue cultivar as bactérias no meio de cultura. Você dá comidinha ali, nutrientes, e ela se multiplica. O vírus não. O vírus, ele só se multiplica. Para eu fazer vacina, eu preciso ter várias cópias do vírus, né? Para poder mexer, para poder manipular. E para eu ter várias cópias do vírus, eu tenho que multiplicá-lo em um ser vivo, né? E esse ser vivo escolhido são os embriões de galinha. Então, são ovos embrionados, né? Para poder fazer essa multiplicação. Depois, o vírus é retirado, é purificado e tudo mais, né? Só que algumas vacinas, você sabe que às vezes elas podem conter, quem é alérgico ao ovo, não deve tomar, porque pode conter ali algum resquício da proteína do ovo na cápsula do vírus, por exemplo, se for uma vacina de vírus inativado, tá? Então agora a gente vai falar, daqui a pouco eu vou falar dos tipos de vacina para vocês, tá? O soro, né, terapêutico, ele vai conter anticorpos, então eu trouxe aqui para você se lembrar que a gente tem os soros antiofídicos, antiaracnídicos, antiescorpionídeos, que normalmente, então, o antígeno é dado para um outro animal e esse animal vai produzir os anticorpos, né? No caso do cavalo, lembra que os IgM estão no plasma, então o que eu quero é o plasma e aqui que vai estar os IgM para a gente poder utilizar e aplicar na pessoa que está com aquele antígeno, né? Fala-se muito, você já deve ter ouvido falar também daquela história de anticorpos monoclonais. Na verdade, esse nome monoclonal, que é essa ideia aqui, todo anticorpo é monoclonal. Anticorpo clonal, clone, é isso mesmo que você está pensando. Anticorpo monoclonal é porque ele vem de um linfócito B, que foi ativado. Então, o anticorpo monoclonal significa que ele é específico para um determinado antígeno, tá? Fala-se muito, além da vacina, né, tem estudos para tratamento de várias doenças com anticorpos monoclonais. Então, o que eles fazem? Você conhece bastante a sorologia para peçonhas, né? Para o veneno de cobra, de aranha, de escorpião, tá? E para tratamento de câncer, já ouviu falar? Para tratamento de viroses, de pandemias, né? Então a gente tem também a produção de anticorpos monoclonais para isso. Então o que eles fazem? Eles pegam o antígeno e injetam em ratos. Aí eles esperam o ratinho criar, né, ativar a resposta primária. E aí, normalmente, eles coletam células do baço. Por que o baço? O baço é um órgão linfóide secundário, que vai estar cheio de linfócitos ali, tá? Aí eles vão separar os linfócitos B, esses linfócitos B já estão ativados, né? Já estão virando plasmócitos ali. E aí eles pegam, aqui no caso é para tumor, mas eles podiam pegar aqui o coronavírus, tá? Apresentar o vírus, apresentar o antígeno. E aí, esse linfócito B ativado, que já seria o plasmócito, né?
que é a diferenciação do linfócito B, vai produzir, né, esse anticorpo monoclonal aqui. Vamos fazer aqui B, plasmócito, anticorpo monoclonal específico, tá? Essa seria a resposta. Então, esse anticorpo, tá? Esses anticorpos monoclonais, eles podem ser injetados para combater aquele determinado antígeno, tá? Porém, essa tecnologia dos anticorpos monoclonais, ela é mais cara, segundo eu estava lendo, ela é mais cara do que a produção da própria vacina, tá? Por isso que a corrida das vacinas está mais rápida, né? E também vale o investimento, às vezes o preço até é equivalente, só que qual é a desvantagem dessa técnica? Por que você vê uma corrida de vacinas e não vê uma corrida de anticorpos, de produção de soro para Covid-19? Justamente porque isso daqui tem curta duração, né? Esses anticorpos monoclonais, eles vão ter curta duração. Então, eles nos protegem por pouco tempo e eles vão sumindo, né? Por isso que a gente precisa ter célula de memória para ficar imune, porque os IgM vão cair, tá certo? Aí as etapas na produção da vacina, né? Eu coloquei aqui, vocês estão acompanhando aí nas notícias, né? Etapa 1, que foi o reconhecimento do antígeno, que é a pesquisa básica do que ele é feito, fazer todo o escaneamento, né, o sequenciamento do DNA, por isso que essa etapa foi muito importante, descobrir que o vírus era de RNA de fita positiva, fazer o sequenciamento desse RNA. Essa foi a etapa 1. Etapa 2 é testar o que eles produziram, né, para ver o que gera a resposta imune mais rápido. Testes pré-clínicos que a gente fala que são feitos em animais de laboratório, tá? Para daí, depois que eu tiver uma resposta boa em animais, da técnica que eu escolhi para fazer a vacina, eu vou para os ensaios clínicos, né? Etapa 3. As vacinas que estão em etapa 3, elas já são consideradas seguras, tá? Só que aí a gente vai para as fases, para que você primeiro aplica, espera ver se a resposta nos humanos é boa, espera para ver... faz isso em poucos voluntários primeiro, para ver se ela é segura, né, para ver os sintomas, os efeitos colaterais. Então a gente já tá, pessoal, na fase 3 de várias vacinas. A fase 3 já é o teste praticamente final nos humanos, e aí a fase 4 seria a aprovação pelos órgãos de vigilância sanitária, tá? Para essa vacina ser produzida em larga escala e ser distribuída. Então nós estamos aqui, ó. Nós estamos na reta final das vacinas. O tempo que isso está acontecendo é recorde, tá? Porque, para vocês terem noção, algumas vacinas demoram 15 anos para ser preparadas, tá? Porque, às vezes, dá muito problema. Então, nessa pandemia, a gente está tendo realmente um recorde. Por isso que fala assim, no mínimo 1 ano e meio, né? Mas como a gente já está aqui, a gente está indo muito bem. E o mais legal de tudo isso é saber que nessa fase 3 a eficácia das vacinas está sendo alta, né? Vocês estão vendo nessas últimas semanas 2 ou 3 vacinas já com mais de 90%, né, de imunidade sendo gerada. Isso significa que de 100 pessoas, né, vacinadas, mais de 90 ficaram imunes, criaram as células de memória. Então isso é muito interessante, tá? Bom, e aqui mais a título de curiosidade para vocês, que muitas pessoas têm me pedido, professora, explica como é que é essa vacina da Pfizer, como é que são essas vacinas aí. Então vamos lá. Você sabe que a vacina, ela vai ter que ter o antígeno, certo? Mas esse antígeno, o que ele usa para entrar na célula? Ele usa a sua proteína de membrana. Então, na verdade, eu posso usar o próprio antígeno, mas eu também posso usar esse esquema da proteína de membrana, porque é isso que vai ser reconhecido pelo nosso corpo, certo? Então, quando a gente fala em tipos de vacina, eu vou anotando aqui do lado para você já saber, a gente pode ter a primeira coisa, né, que o vestibular pode cobrar de vocês é que seja
qual for a vacina, né? A vacina tem que ter o antígeno ou partes dele, certo? Só que eu não vou colocar o antígeno normal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu for usar o próprio antígeno mesmo, é enfraquecer ele. Então, esse antígeno enfraquecido. Eu vou tirar, por exemplo, do vírus, eu pego lá o coronavírus e manipulo ele em laboratório para inativar vários genes, para ele não conseguir se replicar. Então ele entra, mas ele não se, mesmo que ele invada a tua célula, ele não consegue se replicar. Ele vai ficar passeando pelo teu corpo, mas foi retirado ele tá muito fraquinho e ele não vai conseguir ter metabolismo mesmo que ele invada a célula. Então tira-se alguns genes, algumas proteínas. Mesma coisa, o vírus inativado. O vírus inativado fica até com partes do material genético faltando, tá? Então, vírus enfraquecido ou inativado. Isso faz com que não haja replicação do vírus. Ele entra, mas ele não vai conseguir se replicar. Normalmente, essas vacinas são muito eficazes, porque vão gerar resposta imune, tá? E aí, você tá vendo aqui que o vírus, então, replicado em laboratório, tá? Vai ser aplicado, ele vai conseguir ser reconhecido, aqui a célula apresentadora de antígeno, né? Essa célula apresentadora de antígeno, então, vai lá ativar toda a resposta imune, e aí, essa resposta imune é a que você já conhece, tá? Ativando linfócito B, plasmócito, célula de memória, tá? Quem produz essa vacina é a Sinovac, né? Que é a vacina, uma das vacinas chinesas, tá? Em parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil. Então, essa daqui é uma das que a gente tem que torcer bastante, né? Pensando aqui um pouquinho em termos de Brasil, porque essa daqui a gente consegue produzir se ela der certo, se ela for aprovada, tá? É essa que tinha sido pausada a semana passada os testes dela, porque uma pessoa tinha morrido, mas essa pessoa não morreu pela vacina, né? Essa pessoa teve outros problemas aí e parece que ela se suicidou por outros motivos de depressão e tudo mais. Então, como a gente produz, a gente tem tecnologia, o Butantan tem tecnologia e está trabalhando em parceria com a Sinovac, né? Tá sendo parceiro nisso aí, tá? Temos a vacina de vetor viral. Essa é muito interessante, porque na verdade eu não uso o coronavírus. Nessa vacina então agora vamos falar de partes dele, né? Aí eu vou usar um vetor viral. O que é um vetor viral? Vetor só vai carregar, então eu vou usar outro vírus. Que vírus que eles costumam usar? O vírus do sarampo ou um adenovírus. Então eles vão usar esses vírus que são... eles fazem transgenia desse vírus, eles vão colocar nesses vírus o gene spike, para que esse vírus entre na nossa célula e produza a proteína spike, e aí você cria imunidade com essa proteína spike, tá? Então, só que são vírus que normalmente entram facilmente no nosso corpo, por isso que eles escolhem normalmente o vírus do sarampo, enfraquecido e modificado, que vai ser capaz de se replicar, só que ao se replicar, ele vai produzir a proteína spike, entenderam? E, consequentemente, isso vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico. A mesma coisa o adenovírus, tá? Quem está trabalhando com essa tecnologia de vetores virais é a AstraZeneca, que é a famosa vacina de Oxford, que temos parceria aqui no Brasil também com a Fiocruz, tá? Então, essa também tá tendo resultados positivos, tá indo na fase 3. Todas essas que eu tô falando aqui pra vocês já estão na fase 3, com resultados positivos. Sputnik, a famosa vacina russa, também, vou dar um pouquinho de detalhes dessa daqui, que ela usa uma técnica bem interessante, tá? Também tá com mais de 90% de eficácia.
A Janssen, da Johnson & Johnson, também está na fase 3, ainda não tem dados, tá? Mas essa vacina do Sputnik, ela só foi, o pessoal fala, misteriosa vacina do Sputnik, é que eles não publicaram todos os resultados antes da fase 3, tá? Mas agora na fase 3, eles já revelaram um pouquinho do que eles fizeram. E é muito interessante, porque a vacina que usa 2 vetores virais, tá? Eles usam primeiro adenovírus, um vetor viral de adenovírus. Esse adenovírus entra no corpo, tá? E vai produzir a proteína spike lá dentro e vai gerar resposta imune primária, beleza? Aí, 21 dias depois, eles dão uma segunda dose da vacina com outro adenovírus, tá? Então, eles usam um outro adenovírus que vai também produzir a proteína spike. Então, ó, a revacinação ocorre 21 dias depois. A vacina é baseada em um vetor adenoviral diferente, desconhecido do corpo, para ver se realmente dá certo, que estimula a resposta imunitária do corpo e garante uma imunidade de longo prazo. O uso de 2 vetores é uma tecnologia única do Centro de Gamaleia e distingue a vacina russa de outras vacinas baseadas em vetores de adenovírus em desenvolvimento no mundo. Então, por que eles não explicam muito, né, o objetivo dessa tecnologia, mas dá pra gente entender, né, que ao utilizar 2 adenovírus diferentes, né, eles querem mostrar que independente do vetor viral, a expressão da proteína spike vai acontecer, né? Então, mesmo usando, porque a ideia é quando o coronavírus entrar, né, ele vai ter a proteína spike. Então, independente do vetor viral que eu coloque, a ideia é produzir a proteína spike lá dentro para que a gente tenha resposta imunológica contra ela, tá? E tem tido uma alta eficácia também. E penúltima, vacina de DNA e de RNA. São vacinas, na verdade, que vão pegar o DNA do vírus, no caso, né, dessa vacina para Covid-19. São vacinas de RNA, então eles pegam o RNA mensageiro já com a receita da proteína spike para colocar dentro da célula, tá? Então quem está fazendo isso? A Pfizer junto com a BioNTech, que foi a vacina que lançou 92% de eficácia semana passada. Então, o que é uma vacina de RNA mensageiro? Pegaram o RNA mensageiro do SARS-CoV-2 e eles fazem esse RNA mensageiro entrar nas nossas células de defesa. É muito mais tecnológica, tá? Não temos nenhuma vacina ainda com essa tecnologia disponível, tá? Então, é uma inovação, tá? Mas dá muito certo também pelos que eles estão vendo. Eles usam uma técnica de eletroporação para que esse RNA mensageiro, essa eletroporação cria poros na membrana para aumentar a inserção do material genético na célula. As vacinas aqui no caso da vacina de DNA, o RNA, normalmente ele vem envolto numa cobertura lipídica, numa micela, tá? Para que ele consiga entrar na célula. E aí ele começa a se expressar. As vacinas de DNA dá medo, né? Teoricamente, o pessoal tem um pouco de medo porque o DNA do vírus entraria no DNA da célula, né? Mas no caso do coronavírus, a gente está falando de um vírus de RNA, certo? A Moderna também utiliza essa tecnologia. E por último, temos a Novavax e a Sanofi, que estão produzindo vacinas à base da proteína spike. Então, coloca-se a proteína spike de alguma forma no nosso corpo para que a gente produza a resposta imune. Teoricamente, seria a vacina mais segura, né? Vamos dizer assim, se a gente for pensar de forma meio leiga até, né? Porque você não tem material genético do vírus entrando em você, tá? Você só tem o resultado desse material genético do vírus. Mas não se sabia, não temos ainda também nenhuma vacina disponível assim. Essa é a mais difícil de criar imunidade, tá? Porque é difícil muitas vezes dessa proteína ser reconhecida pelo seu sistema imunológico, né? Solta assim, tá? Mas estamos caminhando. A biotecnologia avançou muito, né? Nesses últimos
anos em relação a tudo isso, né? Como você pode perceber, tá bom, queridos? Essa era a ideia então para vocês. Claro que você não precisa decorar nada disso das empresas que produzem cada tipo de vacina, isso vai ser dado para vocês, você só precisa entender o mecanismo, né, de funcionamento do teu organismo, tá bom? Fico por aqui, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!